Muito boa tarde, ministros e companheiros no corpo místico de Cristo, nosso Salvador. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês nesta ocasião, primeiro sábado do mês de maio, uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual lemos em São Lucas, São Marcos, capítulo 13, versículo 24 ao 27, onde nos diz, 24 ao 37, mas naqueles dias, depois daquela aflição, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os corpos celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Agora aprendei a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes suceder essas coisas, sabei que está perto, às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai. Não sabeis quando será o tempo. É como se um homem que, partindo para longe, deixasse a sua casa, desse autoridade aos seus servos, a cada um sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Portanto, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Se ele vier inesperadamente, não vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Velando, vigiando e atuando pelo cumprimento das Escrituras. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem tomar assento, queiram ter a bondade. Para cada tempo, Deus ordenou, desde antes da fundação do mundo, palavra para Ele realizar a obra correspondente a cada tempo. Em palavras mais claras, o que Deus
estará falando e estará fazendo, já foi programado por Deus desde antes da fundação do mundo. E Deus não vai fazer outra coisa a não ser o que Ele já pensou desde antes da fundação do mundo, o qual está na palavra. Desde o Gênesis até o Apocalipse. Quando Deus envia um mensageiro para uma era, desde o Gênesis até o Apocalipse, podemos ver que sempre foi profeta. E a palavra de Deus, para esse tempo que está ordenado por Deus desde antes da fundação do mundo, vem a Ele, da parte de Deus, Ele a capta por revelação divina, crê nela, sabe quem Ele é, sabe que é o enviado para esse tempo. Alguns fogem como Jonas, mas nem todos são assim. Mesmo que Jonas, vejam vocês, era um verdadeiro profeta e teve medo. Teve medo de que profetizasse tudo o que vai acontecer e que o povo se arrependesse e depois acontecesse. Ou seja que aparentemente estava protegendo seu prestígio. E é o prestígio de Deus o que tem que ser protegido, e isso Deus o protege. E que se não se cumprisse, pois por outro lado está que Deus é misericordioso e Ele sabia. E se Ele sabia, então sabia que se o povo se arrependesse, juntamente com o rei, Deus ia ter misericórdia do povo e não ia destruir a Nínive. Isso deveria alegrar o profeta, de que Deus fosse movido à misericórdia se o povo se arrependesse. Sempre o profeta sabe quem ele é. O mensageiro de cada tempo o sabe. E não pode ser substituído por outro homem, porque isso Deus já o desenhou desde antes da fundação do mundo. O que acontece é que a pessoa vê a natureza humana nos profetas. Uns são tranquilos, outros são mais nervosos, outros são, como dizem, rabugento, mas se é o profeta desse tempo, esse é o homem de Deus. Como aconteceu com Eliseu. Zombaram dele e amaldiçoou 42 crianças. Quem foi o culpado? Os pais desses filhos, que não os educaram bem. Não os educaram para respeitar a Deus e as coisas de Deus e os homens de Deus. O mesmo aconteceu com o tempo de Moisés, quando trataram de apedrejar Moisés por 10 ocasiões. Vejam, não respeitaram Moisés e por essa causa não respeitaram o dom divino em Moisés. Era através de Moisés que Deus se comunicava com o povo. Nem Arão e Miriam, que pensaram que eles já
como Deus os tinha usado, porque Moisés tinha pedido ajudante, agora creram que era superior ou igual a Moisés. Mas nem igual, nem e muito menos superiores. Criticaram Moisés pela esposa que tomou, o qual desagradou a Deus. Eram racistas e discriminadores, que estavam discriminando não somente a esposa de Moisés, mas Moisés também, julgando-o também. O reverendo William Branham diz que ninguém julga um profeta, porque ele é a palavra de Deus para esse tempo. E se é a palavra de Deus para esse tempo, a palavra de Deus vem a ele em revelação, e ele fala ao povo, e essa palavra se converte em uma realidade, se materializa. Essa é a obra de Deus para esse tempo. Materializar essa palavra, vivificá-la, torná-la uma realidade, porque Deus vigia, vela pela sua palavra. Para quê? Para colocá-la por obra em e para a era que corresponde essa palavra. A palavra que é para uma era futura, Deus não tem que colocá-la por obra em tempo presente, mas em tempo futuro, quando chega esse tempo futuro, depois esse tempo vai ser tempo presente e o tempo que tem que se converter em uma realidade. Enquanto isso, é uma profecia que foi falada, e porquanto foi falada, já é palavra de Deus. São os pensamentos de Deus expressos, revelados a um profeta e falados por ele. E já quando são falados, são a palavra de Deus. Enquanto isso é o pensamento de Deus. Para o qual então vem, no programa divino, o homem que Deus tem, que vai ser conforme o seu coração, para estar conectados os pensamentos do coração de Deus com os pensamentos do coração desse homem, e esses pensamentos divinos entram na alma, no coração dessa pessoa, e se convertem também o pensamento dessa pessoa, porque então ele pensa a palavra para cada coisa. E então começa a falar essa palavra e a trabalhar ao redor dessa palavra e começa a vivificar Deus, essa palavra prometida. O povo ao qual é enviado, escuta essa palavra sendo proclamada por esse homem. Deus abre o coração dessas pessoas, entra essa palavra, essa revelação, a captam, entendem e trabalham ao redor desse projeto divino correspondente a esse tempo. E essa é a obra de Deus para esse tempo. Veamos a Noé. Vejamos a Noé. A palavra de Deus veio a Noé. Foi revelado que Deus ia destruir aquela geração e foi dito a Noé como escapar do juízo que viria. Mesmo que passaria por esse tempo de juízo, mas ele ia escapar em uma embarcação chamada a Arca, e como é chamada a Arca de Noé. Trabalhar fisicamente na construção da arca era a palavra prometida sendo materializada.
Quando Deus le revelou a Moisés el tabernáculo y le dijo, hazlo conforme. o tabernáculo e disse, faça-o conforme foi te mostrado no monte, Y él e ele o deu a conhecer ao povo e começaram a reunir os materiais por meio de doações, ofertas voluntárias, e se reuniu o dinheiro, os materiais, y e trabalharam e construíram a arca. Estiveram ali os que sabiam trabalhar, e isso era estar trabalhando ao redor da palavra prometida para esse tempo. E era um trabalho para Deus. Um tabernáculo, um templo para Deus, morar nele, e aí se manifestar, aí ser levado o sangue da expiação para ser cobertos os pecados do povo, e assim Deus ter misericórdia do povo e não ver os pecados do povo, porque estavam cobertos com o sangue, mesmo que não estavam tirados. Mas isso era tipo e figura de Cristo e seu sacrifício, e o sacrifício limpando o ser humano de todo pecado. Com o sangue de Cristo o pecado é tirado, não coberto. Mas o tipo e figura, a sombra daqueles sacrifícios, davam testemunho que mais adiante viria um sacrifício perfeito que tiraria o pecado do ser humano. Bem disse João Batista quando viu Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Cristo, morrendo na cruz do Calvário, estava materializando a palavra prometida para aquele tempo, para tirar o pecado do mundo. E Jesus era quem sabia quem ele era. Quais eram as escrituras que estavam se cumprindo nele? Por isso, numa ocasião, aos caminhantes de Emaús, começou a citar-lhes as escrituras, desde Moisés, os Salmos, os profetas, todas essas escrituras que falavam dele. Vejam, eram tantas as escrituras que falavam dele, quer sejam em tipo e figura ou profecias diretas da vinda do Messias, e seus discípulos não conheciam essas coisas, não entendiam. Portanto, era como literatura religiosa, literatura profética ou tipológica, ou literatura que os ensinava a realizar sacrifícios de animaizinhos pelo conteúdo profético, não entendiam, o qual se cumpriria no Messias Príncipe. Ele era o único que podia cumprir essas promessas messiânicas e revelá-las aos seus discípulos. Os demais não compreenderiam. Cristo até viu que seus próprios discípulos não entendiam as Escrituras e lhes abriu, depois de ressuscitado, lhes abriu entendimento e as Escrituras para que compreendessem as Escrituras. É que quando a pessoa não entende as Escrituras, tropeçam, desiste, duvida, será ou não será? Mas quando o indivíduo, quando o povo vê e reconhece o mensageiro do seu tempo e segue sua mensagem
com ou sem problemas na trajetória desse mensageiro e o povo, chegarão à meta. O mensageiro sempre, para cada era ou dispensação, terá uma parte da revelação divina que não poderá revelá-la porque é para ele. Essa não haverá forma de tirar do mensageiro. Por exemplo, o reverendo William Branham disse que o que ele viu e ouviu, e o anjo lhe disse, no quartinho pequeno da carpa que ele visitou, disse o que eu vi e o que o anjo me disse ali, eu levarei ao túmulo. Não darei a conhecer. O anjo disse, disso não digas nada. Sempre o mensageiro tem uma porção da palavra revelada que é para ele, a qual não pode compartilhar com os demais. É como Moisés, como Noé também, como todas essas pessoas que são identificados como mensageiros de Deus através da história bíblica. Por exemplo, Moisés não podia explicar como era que ele fazia os milagres. Ele não podia explicar a mecânica. As pessoas viam a dinâmica, a ação, mas ele não podia explicar a mecânica. Vejam, os copiadores de lá no Egito, quando Moisés trouxe piolhos, falou a palavra para que viesse piolhos, os imitadores, bruxos ou magos egípcios, trouxeram também pragas. Mas qual era a diferença entre Moisés e eles? Não era que eles não podiam produzir pragas, era que eles não podiam tirá-las. O único que podia tirar era Moisés. Tinha o conhecimento, a mecânica e a dinâmica para trazer ou tirar. Sempre foi dessa forma. Por isso, para cada tempo, a palavra prometida que vai ser cumprida por Deus. E nessa palavra prometida está um mensageiro prometido com as duas consciências juntas, que vai ser instrumento de Deus para esse tempo, ao qual Deus vai lhe revelar sua palavra para esse tempo. Ele vai crer nela, Deus lhe abrirá o coração, lhe dará entendimento, como disse o anjo Gabriel a Daniel, vim para dar-te entendimento, conhecimento, para dar a conhecer todas essas coisas que hão de acontecer. E depois também lhe dará conhecimento do que fazer e como fazer as coisas. Mostrará quais são as coisas que estão prometidas para esse tempo. A dará a conhecer ao povo o mensageiro que Deus tiver para esse tempo, e o mensageiro com o povo trabalharão nesse projeto divino,
e se tornará uma realidade essa palavra prometida para esse tempo. Sempre haverá aqueles que querem uma explicação sempre de cada coisa que vai ser feita. Sempre haverá perguntões. Mas haverá também aqueles que perguntarão: o que é preciso fazer? Vamos fazê-lo. E Deus respaldará esse trabalho, porque essa é a palavra pela qual Deus vigia para colocá-la por obra. Deus prosperou o trabalho de Noé na arca. Deus prosperou o trabalho de Moisés na construção do tabernáculo. Deus prosperou o trabalho de Salomão na construção do templo. Mesmo que Davi queria construí-lo, mas não era a pessoa para isso, e Deus disse que seria seu filho Salomão. Mas Davi, vejam, ele tinha estado armazenando ouro, prata, bronze, cobre, ferro, madeira para esse projeto divino. E mesmo que ele não podia realizá-lo, não ficou ciumento. Entregou tudo que tinha preparado ao seu filho Salomão. Disse: aqui está tudo o que eu reuni para esse projeto. E o que falta, coloque tu. Se falta algo, deixou sempre algo para que fizesse. E Deus prosperou esse trabalho. E a verificação, identificação de que Deus prosperou esse trabalho foi que quando foi dedicado o templo a Deus, Deus veio e morou nesse templo. É como que viu o reverendo William Branham. O anjo que o acompanhava e a coluna de fogo entrando ao lugar, a um quarto pequeno, em uma grande carpa catedral, onde a terceira etapa estaria se realizando. Esse é o projeto de Deus físico para o tempo final. Essa era a forma e o lugar onde a terceira etapa vai ser manifestada, onde vai estar o anjo do pacto, Cristo, onde vai estar também o anjo que guiava o reverendo William Branham, e onde irá também o reverendo William Branham. Vai chegar aí, quer seja de visita, em espírito ou na ressurreição, no corpo glorificado. E quando ocorrer a ressurreição e os mortos em Cristo forem transformados, ressuscitados em corpos glorificados e os vivos transformados, então haverá uma grande reunião de todos os escolhidos de Deus. E onde poderá ser? No lugar que Deus tiver assinalado. E depois iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Mas o lugar que Ele tem escolhido para essa reunião será quando estivermos transformados. Estamos vivendo em um tempo muito importante, onde é necessário que estejamos vigiando e trabalhando.
Não sentados esperando que as coisas se cumpram, mas trabalhando para que Deus nos use para o cumprimento dessas promessas, dessa palavra prometida para o tempo final. Trabalhar ao redor do que Deus prometeu é trabalhar na obra de Deus. Trabalhar ao redor do que Deus prometeu é estar trabalhando no projeto divino para o tempo em que a pessoa está vivendo. E essas são as pessoas que em cada tempo foram assinaladas como o povo de Deus, os escolhidos de Deus de cada tempo. Sempre estiveram vigiando pelo que está prometido para o tempo em que aparecem. E todos vigiando pela vinda do Senhor. Algumas pessoas dizem, os quais não creem, se isso, desde o tempo dos apóstolos, está anunciando que Cristo vem, e o estiveram esperando e não veio. Porque ainda não era o tempo. Tem que ser completados os escolhidos do corpo místico de Cristo, para então Cristo sair do trono de intercessão e vir com o livrinho aberto em sua mão, como leão, como rei, clamando como quando um leão ruge, e 7 trovões emitindo suas vozes, tomando assim da destra de Deus no céu, no capítulo 5, o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, que é o livro da vida do Cordeiro, o livro que é o título de propriedade da vida eterna, o título de propriedade de toda a criação, o título de propriedade onde estão escritos os nomes de todos os membros que a Igreja do Senhor Jesus Cristo teria através dos diferentes tempos. Aí estão escritos os nomes de cada filho e filha de Deus, de cada escolhido de Deus, que viria fazer parte do corpo místico de Cristo. E se o nome que nossos pais nos colocaram não era o que estava escrito nesse livro, não se preocupem, quando tivermos o corpo novo, no corpo novo teremos. Não há problema. Porque então o nome que temos seria o nome do corpo velho e o nome do corpo novo, o nome que Deus nos colocou desde antes da fundação do mundo. Vigiando e atuando. Vigiando e atuando pelo cumprimento das Escrituras. Em nosso tempo estamos vigiando e atuando em e vigiando de tudo que foi prometido para o nosso tempo e trabalhando para que se torne uma realidade e vigiando pela vinda do Senhor, o qual será o mistério que será revelado no cumprimento da visão da carpa na terceira etapa que disse, que o reverendo William Branham disse, o qual dará fé aos crentes para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro.
Portanto, continuamos vigiando pela vinda do Senhor e por todas as profecias das Escrituras que têm que ser cumpridas em nosso tempo. E vigiando pelas que tem que o Senhor cumprir em sua vinda, para que não nos escapem essas Escrituras e o cumprimento delas, as quais, em seu cumprimento, identificarão a vinda do Messias, ou o Messias em sua vinda. Como foi na primeira vinda de Cristo, ele foi identificado pelas Escrituras que estavam prometidas, que o Messias cumpriria. E Jesus, cumprindo essas profecias, estava identificado como o Messias prometido. E isso era o testemunho de Deus o Pai, dado através da palavra profética do que o Messias faria em sua vinda. Esquadrinhai as Escrituras, porque elas são as que dão testemunho de mim. Esquadrinhai as Escrituras, porque nelas vos parece terdes a vida eterna, e são elas as que dão testemunho de mim. São as Escrituras as que dão testemunho do que Deus fará em cada tempo. E para o nosso tempo, é que mais Escrituras proféticas estão dadas para serem cumpridas neste tempo final. E entre elas, a grande voz de trombeta, a trombeta final, a fé para serem transformados, a vinda do Senhor, o rapto, a ressurreição, transformação dos vivos e o rapto, e todas essas profecias. São Paulo dizia, nem todos dormiremos, mas ele dormiu. Mas haverá um grupo de pessoas que não dormirão, que não morrerão fisicamente, mas que estarão no tempo do cumprimento das Escrituras correspondentes ao tempo final e estarão trabalhando ao redor dessas Escrituras para que se torne uma realidade. E o cumprimento dessas Escrituras será a obra de Deus. Será a materialização da palavra prometida para o tempo final. Vigiando e atuando pelo cumprimento das Escrituras. Por isso temos que estar trabalhando na obra do Senhor sempre de acordo às Escrituras correspondentes a este tempo final. As entendamos bem ou não entendamos. Os discípulos do Senhor Jesus Cristo não entendiam as Escrituras, exceto talvez 10% das Escrituras entendiam. O necessário para saber que Jesus era o Messias. E depois que identifica o mensageiro, o resto é mais fácil. E isso por revelação divina, como disse Cristo a Pedro, não te revelou carne nem sangue, mas o meu Pai que está nos céus. E também, isso é o capítulo 16 de São Mateus. E também o capítulo 11 de São Mateus nos diz que Cristo, em espírito, foi comovido e disse:
Graças, Pai, te dou graças, Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes às crianças, porque assim te agradou. E ninguém conhece, ninguém sabe quem é. Quem? Vamos lê-lo. Esse é 11, 25 ao 27 de São Mateus. Isso é 11, 25 ao 27 de São Mateus. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos entendidos e as revelastes às crianças. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O Filho, Jesus Cristo, estava revelando Deus, era Deus revelado através de Cristo. Ninguém jamais viu Deus, mas, a não ser o Filho, o unigênito, Filho de Deus. Isso está em São João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém nunca viu a Deus, mas o unigênito, o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Ou seja, que Deus estava revelado através de Cristo. Cristo estava revelando Deus. As obras que Cristo fazia eram as obras de Deus através de Cristo. Era Deus através de Cristo. As coisas que ele falava eram as palavras de Deus através de Cristo. Deus o Pai falando através de Cristo. Deus o Pai operando através de Cristo. E depois diz: as obras que eu faço, vós também as fareis. E isso seria, assim como Deus operou através de Cristo e falou através de Cristo, Cristo estaria falando e operando através da sua igreja, realizando as obras prometidas para cada tempo da trajetória da sua igreja. Portanto, deixamos e permitimos que Cristo opere em e através da sua igreja, usando seus diferentes membros do seu corpo místico de crentes. E, sobretudo, a igreja deixando de era em era que Deus opere através do mensageiro que ele tem para cada tempo e unidos a esse mensageiro, todos operando, trabalhando com ele no programa divino. Assim é como esteve operando Cristo no mensageiro de cada tempo e através do seu corpo místico de crentes e
em seu corpo místico de creyentes. de crentes. La obra que Dios comenzó A obra en que Cristo, Deus começou através de Cristo, la ha continuado a través a continuou através de su iglesia. da sua igreja. Es Cristo, É ángel del pacto, Cristo, anjo do Espíritu pacto, Santo em en su Espírito iglesia, Santo em sua igreja, usando el velo, usando o véu de carne da sua igreja, sus instrumentos seus instrumentos, para llevar a cabo para realizar a obra correspondente cada tiempo. a cada tempo. Por eso siempre hay que Por mirar isso, sempre é preciso vigiar por las escrituras pelas Escrituras corresponden al que tiempo correspondem ao tempo em que a pessoa vive, as quais são, de acuerdo a esas escrituras. e operar de acordo com essas Escrituras. O trabalho que for feito seja o trabalho Correspondiente correspondente a esas escrituras. a essas Escrituras. Por tanto, Portanto, continuamos continuamos vigilando y vigiando e atuando por el cumplimiento pelo cumprimento de las escrituras. das Escrituras. Que la bendición de Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e nos use grandemente em sua obra neste tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Dejo con ustedes Deixo com vocês novamente o reverendo missionário Miguel Bermudes Marim para continuar e nos veremos amanhã. Dios bendiga Primeiro Deus, en el lugar que ya no lugar que já está determinado. ahí le van a en el que hemos Aí ido vão. otra vez. Esse é o que fomos outras vezes. Ustedes saben, Vocês sabem melhor do que eu. así que Assim que Deus os abençoe e continue passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nuestros nosso Salvador. Miguel, el postre ya se terminó. Miguel, a sobremesa já terminou. Dejo con ustedes Deixo com vocês, conosco, nuestro o amado nosso amado amigo, irmão, misionero, missionário, ministro, apóstol apóstolo Miguel Bermudes Marim.